Olá, começa agora mais um Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Hoje a gente vai trazer um tema polêmico, será? Um tema que está em alta e que eu tenho certeza que vai trazer muito esclarecimento para você, que é a recém-aprovada reforma tributária. Quais são os impactos no mercado imobiliário? Vamos aprender isso hoje? Comigo sempre, o CEO da Rock Imóveis, Cássio Roque, seja bem-vindo. Obrigado, Grazi. Esse tema é polêmico, Cássio? Eu acho que ele é importante, Uhum. é mais do que polêmico. Eu acho que a gente tem que esclarecer para que as pessoas tenham um conhecimento maior de um assunto que afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Não é só o mercado imobiliário. Então, acho que é interessante a gente trazer um especialista até para desmistificar muita coisa, esclarecer muita coisa. Quando assunto afeta a vida das pessoas, sejam empresários ou não, ou sejam empresas ou não, é sempre importante a gente poder falar. E eu não vou falar das partes técnicas, mas trouxe alguém muito competente para isso, que é o meu amigo, parceiro, Diógenes Mitsumukai. É difícil falar, mas é o Diógenes, doutor Diógenes. Doutor Diógenes Mitsumukai, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Cássio, a bondade da sua parte é sempre um prazer muito grande estar na sua presença e, sobretudo, poder compartilhar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse tema que, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o tema mais importante dos últimos 30 anos, envolvendo essa questão tributária, que afeta a todos, né, a tudo e a todos, e eu acho que é um avanço muito importante na nossa legislação como um todo. Doutor, é um tema extremamente atual, recém-aprovado e que está gerando muitas dúvidas, né? Exato, exato. Ele acaba pegando toda a complexidade que envolve todo o sistema tributário no nosso país. O Brasil é reconhecidamente um país com muitas interfaces e muitas legislações acerca do assunto, o que complicava a todo mundo, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que pretendiam operar dentro do Brasil, entender como que funciona a nossa carga tributária, né? Como que ela se comporta. E isso afastava muitos empreendedores e afastava muito o consumo, efetivamente, de muitas frentes. Você sabe que a gente ouve falar, né? Quem pensou já em comprar um apartamento, comprar um imóvel, certamente já ouviu falar que imposto é uma bagunça. E aí vem a reforma tributária. Isso realmente significa o quê? Que é uma bagunça ou ela veio para organizar tudo isso? Excelente pergunta, Grazi. Eu acho que o fator mais importante da reforma tributária é a mudança da sistemática de tributação. Então, como que funciona até agora, né? Embora tenha sido já aprovada a emenda constitucional e as leis complementares, a principal lei complementar tem 214, há uma mudança na forma de tributação. Hoje, quando a gente compra o café, que a gente estava aqui comentando, a gente não sabe exatamente o que está dentro, né? O que é o preço do café, o que são os impostos sobre a venda do café. Então, a primeira grande mudança na reforma tributária é que agora o tributo ele vem por fora. Então, hoje, exemplo, vou comprar, né, um café X no supermercado, eu pago ali 30, 40 reais, só que dentro desse preço estão todos os tributos que incidem sobre esse produto. A grande mudança agora eu tenho o preço do produto mais a tributação. Então, a tributação ela deixa de estar por dentro do preço e ela passa a ser destacada do preço final. Então, vamos imaginar que o café passe a custar agora R$20, mais a tributação sobre essa venda, como acontece em muitos países no exterior, né? Os Estados Unidos é um grande exemplo, para quem já foi para lá, você vai pegar alguma coisa em qualquer estabelecimento, você vê ali o preço, mais tax, mais tributos. Uhum. Então, a forma de tributação do país vai mudar, né? A reforma tributária ela vai ser composta de duas fases. Essa primeira fase que foi aprovada, ela versa sobre os produtos, sobre os impostos, tributos que incidem sobre o consumo, sobre bens e consumo, né? E a próxima fase, ela vai pegar a renda e o patrimônio. Uhum. Então, eles tiraram, né, eles desmembraram a reforma tributária por vários motivos, mas uma delas é a grande complexidade que a gente tem no nosso sistema para que a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais tranquila e menos traumática. E ela começa a valer a partir de quando? Pois a partir do ano que vem, ela já começa a entrar no nosso ordenamento, no nosso dia a dia, né, com uma carga muito reduzida. A ideia do governo inicialmente é testar o modelo.
Então, em 2026, a gente já começa a ter 1% de CBS e o IBS, que são os novos tributos da reforma tributária, né? E para testar esse modelo, não existe uma explicação muito clara por parte do governo por que desse 1%, né? E as empresas que cumprirem as obrigações acessórias, que é uma outra parte dessa complexidade do sistema tributário nosso, ela deixa de pagar esse 1%. Então, o que são as obrigações acessórias, né? São as minhas apurações, as informações que eu tenho que entregar para o fisco acerca do que eu realizei naquele mês e que valor que eu tenho que pagar de tributo. Se eu fizer tudo isso, eu acabo sendo desonerado dessa carga de 1%. Se eu não fizer, eu acabo tendo um tributo a mais. Tá? Qual a lógica disso? Pois é, grande pergunta, né? A grande crítica que se faz nessa reforma tributária, aí já passando um pouquinho para um viés de uma discussão mais do todo o cenário que englobou essa reforma tributária, é que uma pena que a reforma tributária não veio junto com uma reforma administrativa, né? Então houve uma bandeira muito forte. Eu participei pessoalmente de algumas discussões junto com alguns diretores que estavam dentro da comissão da reforma tributária, e havia de uma garantia muito forte do governo de que não haveria um aumento da carga tributária, né? Mas não havia um estudo setorial, e por isso a discussão aqui é muito pertinente, uma visão ímpar aqui do Cássio novamente, porque não houve um estudo setorial para ver qual que é o impacto sobre cada setor e de que forma que nós vamos agir, né? Então, essa falta de previsibilidade, né, trouxe um cenário um pouco incerto e por isso está gerando tanto barulho, né? Como que fica agora, o que vai acontecer agora, qual que é o próximo passo, como eu vou agir, né? Então, esse contexto é o que nos inflama atualmente. O doutor está falando que está gerando barulho porque as pessoas estão com dúvidas, né, Cássio? Como é que tá lá na ROC? As pessoas já têm ligado? Como tem sido comentado muito a respeito da carga tributária em cima de aluguéis, e a ROC trabalha com muitos e muitos clientes de aluguéis, as dúvidas dos clientes que nos procuram é a respeito disso. Uhum. O que vai mudar a tributação em cima dos rendimentos de aluguéis que os clientes têm, né? Mas a reforma como um todo, Grazi, o Jorge estava falando a respeito você falou de 30 anos. Eu me lembro perfeitamente, esse assunto reforma tributária ele começou a ser discutido no início dos anos 90. Quer dizer, o Brasil passou 30 anos discutindo a necessidade de uma reforma tributária que viesse, sobretudo, para simplificar o sistema tributário, né? E, de repente, você vê uma reforma sendo aprovada a toque de caixa, com liberação de emendas parlamentares, votando numa semana. E se o Diógenes tem muitas dúvidas sendo um tributarista, você imagina aqueles 503 deputados e 81 senadores, muitos deles assinaram sem saber o que estavam assinando. E aí é que preocupa, porque as leis complementares é que vão dar esse contorno final do que vai ser cobrado e de que forma vai ser cobrado, né? E eu sempre falo isso, que eu acho que a questão tributária no Brasil ela é fundamental. E ela é discutida por nossos representantes, que são deputados e senadores, mas cujo viés é tentar, vamos dizer assim, resolver a disputa entre 5.570 municípios, 27 estados e a União. Uhum. Né? Quem vai ficar com a parte maior do bolo? E não necessariamente, além de simplificar a nossa vida, fazer uma redução da carga tributária como um todo, para aliviar um pouco, né, as pessoas e as empresas. Então, o que não foi esclarecido, me parece que ela vem, na minha visão, para aumentar a carga, para aumentar a arrecadação, né? Sem que necessariamente esse aumento se dê através do aumento da base, não necessariamente. Pode ser que você concentre a arrecadação em cima de quem produz e de quem gera emprego de fato, né? Que é um dos poucos países do mundo que você tributa o emprego. Né? Você tributa quem gera o emprego. Mas, enfim, é uma coisa que a gente, acho que ao longo de 2026, a gente vai ter uma clareza maior, né, Daniel? Com certeza. Vai ser feito isso. O Diógenes, que é especialista, está trazendo toda essa dúvida, né? Imagina para quem está preocupado, ligando lá na ROC, querendo saber o que de fato vai mudar em relação aos aluguéis de imóveis. E aí eu queria te perguntar, o que de fato muda? Eu preciso ficar desesperado agora ou não? Vamos manter a calma, respirar e deixar de sofrer por antecedência. Excelente. Bom, como eu disse, né, a gente tem duas fases, né, de reforma. Então, a primeira que passou é sobre o consumo. Então, eu só vou trazer um pouquinho de volta aqui para poder recapitular, né?
Então, a gente tem PIS, COFINS e IPI como tributos federais que viraram CBS. E a gente tem o ICMS e o ISS que viraram o IBS. Bom, perfeito. Então, sai de 5 tributos e passa a ter 2. Excelente. Até aí tá tranquilo. Existe uma outra parte importante na relação locatícia, né, que ainda não passou em votação, a reforma não aconteceu de forma integral, que é sobre o imposto de renda, né, e a contribuição, que também incide sobre a questão do faturamento e renda. Primeiro ponto, para quem loca, normalmente, é pessoa física. É pessoa física que faz alocação para outra pessoa física. Nesse contexto, de forma inicial, já foi tratado, parte disso já foi tratado dentro dessa reforma, não haverá aumento de carga tributária, tá? Então, a princípio, pessoa física não está sujeito ao recolhimento de IBS e CBS. CBS e IBS. Só que existem duas condições para que essas pessoas físicas passem a ser contribuintes desses tributos. Quais são? Primeiro fator, eu tenho mais de 3 imóveis, e uma renda anual de mais de 240 mil reais. Se eu tiver essa condição preenchida, eu passo a ser contribuinte de IBS e CBS. Segundo fator, se eu tiver um único imóvel ou mais, mas o meu faturamento sobre a locação ultrapasse 288 mil reais. Então, essas duas condições aqui são as condições que trazem para a pessoa física a possibilidade de serem contribuintes desses impostos, com pesar também. Como essa carga também é uma carga recente, ela também foi prevista uma redução de até 70%, tá, dessa carga de CBS e IBS, caso haja incidência para a pessoa física. Então, também existe esse fator de redução da carga tributária na alocação. Tá? Cássio, ou seja, os clientes da Rock podem ficar tranquilos. Olha, eu acho que, como a gente costuma brincar, vamos nos desesperar com calma. Vamos se desesperar com calma, mas eu acho que as coisas ainda estão muito em fase inicial para a gente ficar desesperado. Acho que preocupado, sim, se antecipar, sim, buscar informações, sim, orientação, sim, eu acho que faz todo sentido. Agora, eu posso garantir que mais de 90% dos clientes da Rock não se encaixariam nessa tributação. Ou seja, não vão ser afetados. A maioria. Agora, quem se encaixa, existem outras soluções de criação de holdings e de empresas de administração, que é uma coisa que o George pode explicar muito bem, e eu acho que com calma se resolve e no tempo certo, né? Mas uma coisa que o George falou que passou batido assim, que talvez as pessoas não tenham noção, é assim, que junto com essa reforma tributária deveria haver a reforma administrativa. Uhum. Por quê? Para que essa reforma tributária, uma vez gerando aumento de arrecadação, não se destine ao Estado mais pesado. Isso deveria ser revertido para a população, né? Melhoria das estradas, segurança, saúde, educação, e não de um Estado inchado, né? Então, acho que a reforma administrativa teria que ter sido feita em conjunto, como não foi, a gente acredita que possa ser feito no futuro próximo, né? Demorou 30 anos e ainda está deixando a desejar. Vamos esmiuçar essas siglas que você trouxe aqui. Você trouxe algumas, né? Tínhamos 5 impostos, agora temos 2 impostos que são o IBS e o CBS. O que são? Perfeito. Bom, o CBS, ele aglutinou os tributos federais, né? Então, ele pegou PIS e COFINS e o IPI e converteu num único tributo, agora que é uma contribuição federal, né? Então, a gente saiu de 3 tributos e foi para 1, tá? Que é o CBS, que ele pega a nível federal. Seriam os tributos federais que acabaram virando... Então, se eu pagasse 3, 1%, 1%, 1%, agora eu pago 3... De um único tributo. Ok. Exato. Simplificação. Exato. Há uma grande crítica sobre o IPI, né? Sei que não afeta aqui nossa discussão imobiliária, mas o IPI ele era um imposto sobre produtos industrializados, que ele acabou deixando de existir, entre aspas, e ele foi substituído pelo que o pessoal está chamando de imposto do pecado, né? Isso. Então, o imposto do pecado, ele é aquela tributação que incide para todo e qualquer item de consumo que faça mal para a nossa saúde ou faça mal para o meio ambiente. Tá? Como? Cigarro, bebida, né? Então vai custar mais caro o uísque, vai custar mais caro o vinho.
Pô, ele vai acabar custando mais caro porque existe essa tributação que agora estão apelidando que é o imposto seletivo, que ele está sendo chamado de imposto do pecado. Que entra nesse IBS? Não, ele é uma coisa ele é um imposto distinta. à parte, Tá, né? tá. Então, na verdade, a gente está falando de 3 tributos, mas na verdade são 2, porque Tá. o IS, ele passa a incidir sobre esses Mas itens esses são que os são de federais, Graça. Tá. São dos federais. E aí a gente tinha um tributo estadual, que era o ICMS, e o ISS, que era o tributo municipal. Eles deixam de existir e passa a incidir o IBS, né? E esse é um tributo que é novo nessa relação locatícia, né? Porque antes não havia, esses tributos não incidiam sobre a locação e eles podem fazer parte, né? Como eu disse anteriormente, e com o fator de redução, né? Mas eles só mudam de nome, o valor continua o mesmo ou vai aumentar também? Então, o aumento da carga tributária, ela, de forma geral, eles estão dizendo que alguns setores vão ter redução e outros vão ter aumento. Isso varia muito. E para o nosso setor aqui imobiliário, existem algumas possíveis notícias boas, que é, por exemplo, na construção civil. Porque além dessa mudança do cálculo do tributo, há uma mudança realmente na sistemática de creditamento. O que é isso, né? Que é o cumulativo e não cumulativo. Hoje, a maior parte das empresas, mas aí a maior parte que eu digo, 95% talvez, das construtoras hoje no Brasil, elas têm um regime cumulativo. Ou seja, aquilo que ela compra de insumo para poder construir, ela não aproveita o tributo que ela pagou na fase de compra, né? Então, por exemplo, eu comprei cimento, tijolo, tive contratação de mão de obra para construir o imóvel, a casa, o prédio, etc. Aquilo que ele paga aqui, ele não aproveita na venda do imóvel, né, para poder pagar menos tributo. Essa sistemática começa a mudar. Então, as construtoras elas vão poder acreditar praticamente tudo aquilo que elas comprarem para a produção, né? Independente se faz parte ou não necessariamente da construção, né? Não vou ficar aqui dando muito tempo técnico, ficar chato. Mas isso quer dizer o quê, no final? Que como todas vão para o regime não cumulativo, há uma possibilidade, isso estudos setoriais estão dizendo, de alguns institutos, algumas representantes de classe, de que haja uma economia tributária para a construção civil, o que deve ser refletido no preço final de venda do imóvel, né? Ou pelo menos manter, né? Então não há um aumento, necessariamente não há aumento de carga, porque hoje você não tem esse aproveitamento dos créditos da entrada, né? Ô, Cássio, levando em consideração tudo isso que ele está trazendo, para as construtoras isso vai ser muito bom. E para o comprador final do imóvel também, né? Pode haver uma redução no preço do imóvel. Por isso que é uma questão da gente se informar, para a gente se preparar para a reforma, mas muitos detalhes nós vamos saber só quando ela entrar em vigor de fato, né? Mas uma coisa, Deus, eu vou perguntar para você que eu tenho dúvida, foi muito comentado no início da discussão, depois não vi falar mais, que era a centralização desses tributos. Sim. Ia ser criado um comitê, não é isso? Exato. Por exemplo, quando se fala assim, o IBS, ele é a junção de um imposto municipal, que é ISS, com o estadual. Então, a prefeitura deixa de receber diretamente esse imposto? Exatamente. Entendeu? Então E depois Cássio, essa pergunta é fantástica, assim, e até o Vidotti deve estar assistindo a gente, ele deve estar concordando com a gente sabe aqui. bem, né? Porque o Vidotti, na época ele era secretário aqui em Limeira, e ele falou muito sobre isso. Falou, estão tirando o poder da prefeitura de tributar, né? E basicamente é verdade. Porque aquilo que era exclusivamente da prefeitura passa a ser centralizado num único órgão tributante. E é essa discussão que está parada agora no Senado. Saiu da Câmara, foi aprovada a lei complementar, que é a segunda lei complementar sobre essa emenda, que versa justamente para a composição desse comitê e de que forma que ele vai funcionar para poder repassar os tributos. Você imagina Pros você recolher o municípios. tributo aqui até Brasília para depois de voltar. Aquela história de mais Brasil, menos Brasília, parece que nós estamos voltando e aí o poder fica lá, né? E assim, como é que vai funcionar essa divisão? É baseado em número de habitantes? Exato. A gente tem algumas sinalizações que vão ser regulamentadas agora, que está parado no Senado, esse texto de lei. Mas assim, considerou-se as cidades, os estados mais populosos para ocupar a cadeira desses comitês, que é o conselho, que é o famoso conselhão que eles estão chamando, né?
Então, as cidades e os estados mais representativos, teoricamente, vão ter mais espaço nesse conselhão. Desde o começo, o governo garantiu que não vai ter impacto para nenhum ente federativo, para não ofender o Pacto Federativo nosso da Constituição, para que todos tenham acesso e haja essa distribuição igualitária. Mas já é uma sinalização, né? Centralização de Você receita, falou, é né? perfeito, Cássio, porque há uma indicação muito forte de que vai ter uma redução, né, de poder arrecadatório dos A municípios. prefeitura, cara, que é onde de fato a gente mora, né? Uhum. A cidade que a gente mora, ela tem basicamente 2 tributos, né? ISS e IPTU. PTU. Você pega um desses tributos e joga junto com o imposto estadual e sobe para depois voltar, né? Então é complicado, né? E a morosidade a gente sabe como é que é, né? Tá Sem subindo considerar isso. agora e vai voltar Exato. quando, né? Sendo que antes era receita Direto. direta, né? Direta. Exato. Ai, que complexo. Vamos segurar a ansiedade e aguardar. É. Mais uma sigla, doutor, que eu gostaria que o senhor explicasse. IVA dual. O que é? Perfeito. O IVA, ele é um imposto de valor agregado, né? Que é justamente essa mudança sistemática de não ter o tributo por dentro do preço. Né? Que é o exemplo que eu dei do café. Do café. Uhum. Então você compra lá R$40, o imposto está dentro desses R$40. Agora com esse IVA, o IVA, o que ele faz? Ele destaca do preço do produto e coloca para fora a tributação. Então custa 20 mais tributo, exemplo, né? Então essa é a grande mudança. E por que dual? Dual porque são 2. A maior parte dos países que possuem o IVA é um IVA único. É um IVA único para tudo, né? Variando alguns percentuais, mas é um IVA só. Aqui a gente acaba tendo 2. Né? Por quê? A simplificação do sistema, como a gente tinha tributos federais e outros estaduais e municipais, o governo entendeu que haveria necessidade de 2 IVAs por fora, né? Por fora do preço, para que a gente tenha esse cálculo da distribuição entre os entes federativos melhor. Né? Porque antes, veja só, é o que o Cássio colocou aqui bem. A prefeitura tinha basicamente o ISS e IPTU. Ela fazia o recolhimento do ISS e colocava ali na receita dela, né, na receita pública dela, e direcionava os gastos obrigatórios, os facultativos, etc. Para que facilitar essa distribuição de valores entre os entes, um dos fatores foi optar por 2 IVAs, né? Um federal e outro estadual e municipal. Tá? Basicamente é isso. Cássio, de uma certa forma, deixar isso esmiuçado para o consumidor, isso é bom, porque é transparência. Nesse aspecto, com certeza, né? Você separa o preço do produto dos impostos que incidem naquele produto. Eu acho que é questão de transparência mesmo. E aí nós vamos ver, de fato, quanto que incide de tributos em cima de cada produto que a gente consome, né? Mas eu acho que ainda nós teremos muitas discussões nessa questão da distribuição, de como vai ser feito esse repasse, né? Porque é complicado se houver morosidade, né? É complicado para os municípios, enfim. E como que vai ser composto esse conselhão, né? Existe também a questão da origem, né? Quando é tributado na origem ou no consumo final. Então, alguns estados serão prejudicados com isso, outros não. É muita complexidade, o Grazi. O que não significa que não dê para fazer melhor do que está, né? Porque hoje já é bem complexo, né? O grande pilar, né, o Cássio, que você está colocando é muito assim, de novo, né? Eu enchi a tua bola aqui, não, mas é muito pertinente, porque a ideia da reforma tributária foi justamente, cara, a gente precisa simplificar. A gente precisa mudar a forma que a gente faz hoje para ficar mais claro a forma com que a gente tributa. Né? Então, a ideia é facilitar, né? Integrar e por isso... e por que unificar? Por que centralizar? Né? O viés, a grande linha mestra ali da reforma tributária foi acabar com a guerra fiscal. Acabar com a guerra fiscal. Porque a gente tem aí diferentes tributos em diferentes cidades, em diferentes estados, né? E isso acabava dificultando muito a questão de pagamento, de até precificação. Eu vou fazer só um parênteses. Quando a gente fala de varejo, por exemplo, né? A gente, e pensando em nível nacional, veja, eu não posso discriminar a Grazi do Cássio. Não é porque o Cássio mora em Limeira e a Grazi, exemplo, mora em Tocantins, que eu vou tratar preços diferentes. Senão eu estou discriminando os consumidores. Uhum. Só que veja só, o ICMS em Tocantins é diferente do ICMS em São Paulo. Né? Se a gente falar de ISS também, posso ter uma diferença, mas eu estou discriminando. Então, para evitar
conflitos, para evitar essa guerra fiscal que estava institucionalizada dentro dos estados, uma das bandeiras foi, cara, vamos centralizar e vamos ter alíquotas únicas para poder facilitar o cálculo da tributação, né? Então, eu acho que isso dá uma aclarada aqui na nossa discussão. E para evitar a guerra fiscal, né? E para evitar a guerra fiscal. Guerra fiscal. E hoje, em termos municipais, existem algumas cidades que adotaram como estratégia para arrecadação, para atração de empresas, uma redução do tributo municipal. É o caso de Hortolândia, aqui ao lado, que tem muitos prestadores de serviço lá, porque eles cobram ISS muito inferior à região, inclusive Limeira. Iracemápolis também. Iracemápolis também. Antigamente tinham profissionais liberais de Limeira que eles tinham a empresa aberta em Iracemápolis e prestavam serviço aqui. Não é isso? Era muito comum isso. E aí, Cássio, olhando no setor, num eixo maior, né, e olhando Limeira especificamente, eu acredito que a reforma tributária ajude muito Limeira e principalmente no setor imobiliário. E eu vou explicar o porquê. Por quê? Uma pergunta... Óbvio que você... Fala mais sobre isso. Fala isso, graça. Deu uma força aí. O que acontece? O Limeira é muito estratégico, né? Tá num eixo ali logístico fantástico. Com o fim da guerra fiscal, e aí pensando em alíquotas únicas para todo o Brasil, o que vai acontecer? As empresas que resolveram sair por uma questão tributária do estado de São Paulo ou da região nossa aqui de Limeira, elas tendem a voltar. Porque o grande porquê, né, diferencial para essa mudança era a questão tributária. Né? Era redução de ICMS ou até de ISS, né? Para que eu tivesse um pouco de economia e uma margem maior, um markup maior de venda. Isso deve mudar. Como eu botei alíquotas únicas, não faz sentido eu ficar longe do meu público. Aí a localização cada vez mais vai ser um fator determinante. Então a logística ela acaba ganhando uma importância muito maior num cenário de uniformização de alíquotas, e aí a consequência disso é um fomento imobiliário nos grandes centros, e Limeira é um grande centro. Então, para imóveis comerciais, o caso sei que você quase não tem lá, né? Sim. Tá começando, né, cara? Mas assim, é uma tendência muito forte para os próximos meses, eu diria, até. Né? Nem falo em anos, porque se a gente pensar, o IBS e o CBS entram em 26 com uma alíquota reduzida. Em 27, o PIS e COFINS acaba. E aí entra o CBS. Acabou. Mas agora ele está trazendo uma notícia muito boa, não está não? Em termos estratégicos, sim. Né? A localização passa a ser cada vez mais... Nós estamos no centro do estado de São Paulo, né? Cercado de rodovias importantíssimas, próximo ao aeroporto de Viracopos, a 50 quilômetros, próximo do Porto de Santos, que está a 230 quilômetros aqui. Então, esse diferencial, uma vez que existe uma equalização entre os tributos, né, acaba com essa guerra fiscal e Limeira pode ser beneficiada. Agora, a gente precisa ajudar. Não é? Por exemplo, Limeira teve recentemente um aumento do imposto em 50% com o ITBI. Né? As pessoas falam assim, não, foi de 2 para 3. 2 para 3 é 50%, né? É imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então, era um imposto que talvez não devesse, talvez não deveria subir, né? Não é um desestímulo à venda de imóveis, né? Doutor, vamos explicar mais uma sigla? Claro. Cadastro Único Brasileiro de Imóveis. O que é esse cadastro? Esse cadastro, ele já vem sendo ventilado, né? E eu acho que ele pegou um vácuo dentro dessa bandeira de uniformização e simplificação do sistema tributário e ganhou muita força agora com a Lei Complementar 214. O que é o cadastro imobiliário brasileiro? Né? Ele é um cadastro que ele visa uniformizar as comunicações de imóveis, tanto urbanos quanto rurais, tanto de entes particulares quanto entes públicos. Então, a União Federal, o governo, ele está tentando aqui, está trazendo uma centralização de informação de todos os imóveis do Brasil. E aí o que leva, né, a informações pertinentes ao imóvel, pertinentes ao proprietário, o que está acontecendo com esses imóveis, né? É um aumento na transparência. Então, veja só, a ideia é, se eu tivesse esse cadastro uniformizado, atualizado e com todas as informações ali nele contidas, facilita muito a transação de imóvel.
Porque a transparência na compra e venda de imóvel, ela acaba sendo muito maior. Eu acabo... gasta-se menos com o advogado. Vou jogar contra o patrimônio aqui, mas... Por quê? Porque hoje você vai comprar um imóvel, você tem que consultar o advogado, faz uma due diligence no imóvel, vê se tem alguma pendência, vê se o proprietário atual está devendo para alguém, vê se o proprietário anterior está devendo para alguém, e acaba criando embora tenhamos evoluído muito nesse setor, ainda era um setor que eram questões ainda que algumas pessoas se deparavam. Né, É uma burocracia que existe aí, que dificulta. Então, quebrar um pouco isso, né? Isso não tira o cartório da jogada, isso não tira os cadastros das prefeituras, isso acaba não mudando, mas é um cadastro que visa unificar todos os imóveis. Todo o histórico do imóvel vai estar lá, Exato. nesse cadastro. Sim, a ideia é que sim. Ô, Cássio, você consegue trazer, por favor, exemplo prático para a gente de como isso pode facilitar ou atrapalhar uma negociação? Não, eu não digo atrapalhar a negociação, a existência desse cadastro, não vejo razão para atrapalhar, né? Facilitar que o Diógenes falou, né? Você vai ter, num determinado órgão, todo o histórico daquele imóvel. Hoje, quando a gente vende o imóvel, a gente sempre separa a negociação do imóvel em duas partes. A comercial, ofereceu, pediu 10, ofereceu 8, fechou em 9, tal, fechou. Agora nós vamos fazer toda a verificação da situação do imóvel, dos vendedores, dos compradores, se aquele imóvel está regularizado. Nós já conversamos aqui, né, Grazi? As pessoas às vezes constroem imóvel, não faz a verbação no cartório. Então, isso acho que vai dar um acesso maior a todas as pessoas a ter esse conhecimento. Hoje eles precisam do imobiliário, precisam do advogado, às vezes de um contador para calcular o tributo que incide sobre a venda do imóvel, sobre o ganho de capital, enfim. Eu não vejo nada que possa dificultar, né? A intenção por trás desse cadastro que a gente pode discutir que talvez não seja exatamente para aumentar a transparência, talvez seja mais para você... Para complicar ainda tributar mais? um pouquinho mais. É importante dizer que o cadastro não tem custo, né? Não tem custo, mas... Óbvio que facilita a fiscalização, né? Acho que esse ponto que você existem algumas situações, Grazi, assim, que você tem um imóvel e de repente você emprestou para mim morar. Uhum. E eu não te pago aluguel. Então eu não declaro que eu te pago e você também não declara que recebe. Mas, a partir do momento que a Receita sabe que quem utiliza esse imóvel sou eu e você é proprietária, ela pode concluir que nós estamos fazendo uma locação e não estamos recolhendo os tributos referentes a essa locação. Uhum. Então, pode ser complicado nesse aspecto. Me lembra a história do Pix. Exato. Né? Exato. Não vou cobrar, vou cobrar de repente cruzamento de dados, exato. Isso. Mas, vamos acreditar que seja. Dúvida, quem que vai ficar responsável por incluir as informações? Pegando esse exemplo que o Cássio trouxe, tem um imóvel, emprestou para mim, quem que vai subir? Prefeitura junto com o Estado e a União, né? Exato. Mas aí também vai caber ao proprietário passar essas informações. Sim. Se ele não quiser passar. Sim, exato. Então, mas é que seu imóvel necessariamente vai estar cadastrado na prefeitura, né? Vai ter um IPTU que foi lançado sobre ele. Então... o grande viés aqui, né, é a Receita, né? Já tem uma instrução normativa da Receita tratando do assunto. Ele é recente, eu acho que é de 23 ou 24, super recente, para justamente poder regular, né, quais são as informações que precisam constar, o que exatamente você vai declarar ali, para que justamente ele possa cruzar com a malha fiscal, com a malha de imposto de renda. É mais um dado importante para ele poder considerar, além daquilo que a gente já declara no imposto de renda, que não é pouco, tudo aquilo que a gente declara, inclusive entrou recentemente também os rendimentos, não recente, mas os rendimentos decorrentes de paraíso fiscal também tem que ser declarado. Veja só, então a gente está começando a cada vez mais trazer um cenário de alta fiscalização. É isso que está sendo buscado. Doutor, holdings patrimoniais. Vamos falar disso agora? Vamos. Vale a pena ou não? Nossa, que leve pergunta. Falar desse assunto, a gente precisa falar também de 2 pontos. Dá uma introdução, ou talvez até 3 pontos importantes, né? A Hold acabou ganhando muita força, pensando em redução de carga tributária. Mas a Hold não serve só para isso, né? As Holds elas servem para poder trazer uma organização patrimonial, que alguns advogados e contadores chamam de blindagem. Não é exatamente uma blindagem, mas é uma organização patrimonial. Uma organização sucessória, aí pensando, né, em filhos e tal, como você vai organizar essa sucessão. E também tributária, né? Continuar vangloriando as holdings nesse cenário ou depreciá-las é muito prematuro.
Porque a gente precisa entender como vai ficar a questão da tributação sobre a renda, que é um ponto que ainda Claro. não foi discutido ainda. A gente tem uma outra PEC, que é um projeto de emenda constitucional, rolando sobre isso. Então a gente precisa aguardar para ver qual que vai ser a definição, tá? Agora, fazer a holding hoje só olhando o benefício tributário hoje, eu acho que vale a pena um cuidado, né? Porque a gente pode ser que a pessoa física ela ainda mantenha uma economia tributária, a depender da situação, aí pegando os perfis, por exemplo, que o Cássio trouxe, cara, que não vale a pena. Vale a pena eu continuar como pessoa física. Uhum. Porque eu vou continuar tendo uma redução, eu não vou pagar alguns tributos que eu talvez tenha incidência se eu for uma holding, né? E óbvio que eu posso ter uma economia, pensando no ITBI, né, que eu posso evitar, dependendo de como eu constituir essa holding, mas eu acho que para manter a holding ou para poder constituir a holding, hoje, eu acho que tem que olhar para os outros fatores que fizeram com que ela nascesse. Então, faz sentido ainda eu ter uma organização patrimonial? Poxa, um empresário que tem muitos, né, opera e acaba tendo naturalmente uma exposição maior, talvez ele tenha que organizar o patrimônio dele de uma forma mais organizada. Tem os sucessores, eu já quero organizar para ver o que vai ficar para cada um, de que forma que isso vai ser trabalhado. Então, eu acho que esses contextos acabam favorecendo para a manutenção. Agora, olhando e visando único e exclusivamente a economia tributária, pela reforma tributária a gente não consegue falar ainda. A gente precisa esperar para ver como vai ficar a questão da reforma tributária sobre o imposto de renda e contribuição para pessoa jurídica. Mas é uma alternativa, voltando àquilo que a gente começou o nosso bate-papo, daqueles 5, 8% dos clientes da Roque que tem 2 a 3 imóveis, é uma alternativa. É uma alternativa, mas o Jorge falou, Grazi, se você estiver pensando na criação da holding única e exclusivamente pela economia tributária, vale a pena esperar um pouco até que seja definido. Talvez se você se encaixar dentro daqueles 95%, não vale a pena. Agora, a holding ela tem um objetivo maior, né? De repente, o Jorge falou, você como empresário, você tem uma exposição a risco, né, na sua atividade empresarial, e você pode preservar o seu patrimônio desse risco, criando uma holding com o objetivo de proteção do patrimônio. Uhum. Você pode ter a holding já pensando na sucessão. Você não vai ter gasto futuro com o inventário. Então, existem várias vantagens de se ter uma holding. Se você está pensando nisso só com economia de impostos, vale a pena aguardar e fazer um estudo mais detalhado. Né? E se eu quiser fazer, quais são os primeiros pontos que eu tenho que ficar atenta? Sobre a holding? A holding ela você vai acabar tendo uma organização imobiliária, né, para esse fim, uma holding imobiliária. Você vai acabar se organizando empresarialmente para comercializar imóveis, seja na locação, seja na compra e venda. E você vai passar, portanto, a ser obrigatoriamente contribuinte, né, desses tributos que talvez a pessoa física você não fosse. Então, do ponto de vista tributário, seriam esses dois elementos inicialmente, né? Porque imposto de renda eu não consigo falar ainda, né? A gente não consegue afirmar ainda. Se a gente pensar na pessoa física, hoje, na locação, ela tem basicamente um imposto de renda de 7,5% a 27,5%, né? Dependendo do valor ali que está transacionando. Sem o incremento, né, da CBS e da IBS. E já sendo uma empresa, uma PJ, operando dessa forma, ele acaba tendo esse ônus adicional. E aí é uma questão de projeção e conta para ver se vale a pena, né? Agora, do ponto de vista sucessório e do ponto de vista de organização patrimonial, é muito interessante, porque você consegue já ir organizando a destinação desses bens por meio de cotas, não tendo que passar por uma discussão de transmissão de bens imóveis ou de bens móveis. Você começa a organizar societariamente quanto cada um vai ter de participação. E óbvio que tem que ser observado também o direito de família, que tem uma questão de estar legítima, né, daquilo que você não pode dispor no eventual testamento ou por vontade própria, salvo exceções. Mas, então, do ponto de vista organizacional patrimonial, é bem interessante você considerar. Doutora, a gente está caminhando aí para os minutos finais do nosso bate-papo. Eu quero saber, diante de toda essa incerteza, de tudo isso que a gente falou, dos pontos positivos, dos pontos negativos, é uma oportunidade ou uma ameaça comprar um imóvel nos próximos 2 anos?
Eu acho que o setor imobiliário, aí passando por um viés que não é só jurídico, mas também econômico. Eu acredito que o setor imobiliário é aquilo, né, Cássio? Você vai falar melhor que eu vou me arriscar aqui. Mas o ano passado, só a construção civil ela representou de 3 a 4% do PIB. Só a construção civil, que é um ramo, um braço do imobiliário. A economia vai mal, todo mundo tira do investimento e vai para o imóvel. A economia está bem, todo mundo coloca no imóvel também. Né? Então, é um setor que ele não esfria. Ele não esfria. Em qualquer cenário, ele é positivo. Então, num cenário de incertezas, eu acho que o imóvel acaba sendo uma grande opção. Eu penso, né? Economicamente e juridicamente. O que vale a pena? O que é importante agora diante da reforma tributária? Se organizar. Né, buscar um especialista que tenha condições de avaliar a tua situação e ver qual o melhor cenário que você se encaixa, para ver como que vai ficar essa carga depois e o que você pode fazer agora para poder, de repente, otimizar o que você está fazendo. Então, contar com alguém para poder auxiliar, e aí também, junto com o Cássio, por exemplo, que conhece grande propriedade de todo o nosso mercado, o que fazer diante de cada situação que surgir, né? Mas resumindo, eu acredito que a reforma ela seja muito positiva em vários sentidos, em vários argumentos para o nosso sistema atual. A gente tem um sistema muito complexo, ele precisava ser simplificado, tanto para nós brasileiros quanto para investimentos exteriores, né, vindos do exterior, para que a gente tivesse mais clareza, mais transparência, mais simplicidade da forma de se trabalhar. Né? Então eu acho que nesse aspecto a reforma ela é muito positiva. Cássio, o sonho de ter a casa própria continua valendo a pena? Continua. Eu acho que nós estamos num momento que, numa análise mais precipitada, com taxa Selic a 15%, né, e você recebendo hoje uma aplicação mais de 1% ao mês, fala assim, não vale a pena eu ter um imóvel. Mas a venda de imóveis está aquecida, graças a Deus. Então, no mercado, num momento de incerteza, o investimento no imóvel representa segurança. Uhum. E quando houver a baixa da Selic, a gente acredita que vai haver essa baixa, também se torna mais interessante. Então, acho que o imóvel, e é bem cultural do brasileiro isso, né? A despeito de haver um choque de gerações mais novas talvez não tenham esse apego ao imóvel que a nossa geração teve, eu acho que o imóvel continua sendo um excelente negócio. E a reforma tributária, eu espero que traga duas coisas para a gente. A simplicidade e segurança jurídica. Se houver isso, os investimentos naturalmente vão. Porque o Brasil, e é muito repetida essa frase, é um manicômio tributário, né? E nós não temos segurança. De repente, você faz o recolhimento de imposto de determinada maneira e futuramente isso venha a ser revertido, você retroage para cobrar umas coisas que gerem segurança. E para quem investe de fora no país, deve ser complicadíssimo entender isso, né? E se a gente conseguir que essa reforma simplificar o recolhimento dos tributos e houver segurança jurídica, está resolvido o problema. É isso que desse a gente ponto quer. de vista. Cássio, só para a gente encerrar agora, tem muito cliente da Rock que está com dúvida, inseguro diante disso tudo que a gente está falando, né? E entrando em contato com a Rock Imóveis. Qual a orientação que você dá para esses Na verdade, Grazi, nós vamos fazer uma espécie de uma cartilha para destinar para todos os clientes de maneira cronológica, organizada cronologicamente, como vai ser 26, como vai ser 27, o que deve ser feito agora, o que deve se preocupar, o que não deve se preocupar. Então, acho que até o final do ano a gente lança isso aí, para poder acalmar os coraçõezinhos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigado, Grazi. Obrigado de novo, Cássio, pela oportunidade de bater o papo aqui. Foi muito agradável. Valeu. O que a gente trouxe aqui foi uma aula, né? Diante de um cenário tão incerto que a gente está vivendo. E para você que é cliente da Rock já sabe, né? Se você ficou com alguma dúvida, essa cartilha está sendo aí montada para trazer informação responsável para você, que é o mais importante. A gente não pode ficar pegando informação de grupo do WhatsApp, não, viu? É informação com responsabilidade. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na Rock Imóveis? É só acompanhar a Rock nas redes sociais, @Rock Imóveis, e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.